Nick e Jordan são irmãos, mas sempre foram diferentes. A diferença de idade era de 6 anos, mas as suas personalidades diferiam significativamente. Bem-vindos ao canal. Se você gosta de histórias de superação e reflexão, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e deixe o like para ajudar o canal. Nick começou a andar e a falar cedo. Ele era admirado por familiares e professores na escola que também o adoravam. Nick recebeu todas as coisas de que precisava. Ele era excelente nas ciências exatas da escola. Rapidamente aprendeu outros idiomas. Os professores de música o elogiavam por ser obediente e exemplar, e nunca teve problemas de comportamento. Nick foi bem-sucedido em tudo o que tentou fazer. Foi enviado para aulas de piano desde muito jovem. Formou-se na escola de artes ao mesmo tempo que dominava a guitarra e o violino, instrumentos esses, que tocava em todas as festas escolares e que fazia as meninas se apaixonarem por ele desde muito jovem. Jordan nasceu 6 anos mais tarde. Ficou claro de que o filho mais novo era completamente diferente do mais velho. Jordan começou a andar tarde, ele simplesmente não queria falar até os 4 anos de idade. Nick gostava de comer alimentos saudáveis. Jordan exigia chocolates e doces, embora ainda não tivesse conseguido falar completamente. Nick dormia muito bem desde muito novo, ele não deu problemas aos seus pais. Jordan chorava a noite toda e a sua mãe por vezes lamentava ter dado à luz a um segundo filho. O filho mais velho era sempre elogiado quando havia oportunidade. Já o filho mais novo era sempre lembrado nos assuntos com um certo desânimo e desgosto. Os pais até tentaram contratar uma babá para Jordan, mas ela não suportava o estresse que o bebê inquieto lhe trazia. O menino era muito inquieto e teimoso. Nick era constantemente apontado como um exemplo para Jordan. Desde a infância a atenção especial a seu irmão mais velho o incomodava. Os anos se passaram e Jordan começou a se incomodar com a atenção que as garotas davam a seu irmão. Elas simplesmente o rodeavam. Ele era um ótimo guitarrista e podia tocar qualquer canção popular e ganhar facilmente o coração de qualquer moça bonita. Convidado e bem-vindo em qualquer festa, ele tinha muitos admiradores. Ele sempre estava limpo, era muito higiênico e as garotas o consideravam o noivo dos sonhos. Quando criança, Jordan mudava constantemente de babá. Suportar o comportamento do garoto não era uma tarefa fácil. Ele também gritava muito, sempre estava com ranho no rosto e começou a ir ao pinico tarde. O seu pai e a sua mãe nunca levantaram a mão contra Nick. Jordan era espancado por cada deslize que cometia, e havia muitos erros no seu comportamento. Muitas vezes os professores da escola não suportavam o fato de Jordan frequentar a mesma escola que seu irmão. Comparavam constantemente os dois irmãos, e se perguntavam como duas pessoas completamente diferentes podiam ter nascido na mesma família. Na escola Jordan era constantemente intimidado pelos seus colegas de turma. Mas logo o bullying parou, porque resolveu começar a lutar cedo. Ninguém queria se aproximar dele, muitos professores diziam que só a prisão o esperava no futuro. Jordan odiava Nick. Nick não odiava o seu irmão. Por vezes até simpatizou um pouco com ele, mas não conseguia amá-lo. Nick valorizou e cuidou de sua reputação desde cedo, mas seu irmão tinha prejudicado significativamente a dele. Nick queria ser um membro da família perfeita. Seus pais se encaixavam nesse quadro de uma família ideal, porém Jordan era um ponto sujo na família. Os anos se passaram e Nick teve a primeira menina com quem queria construir uma relação séria. Mas quando a mãe deles viu que Nick estava apaixonado por uma menina comum, ela o fez pensar 2 vezes. Ela tentou fazer Nick acreditar que precisava de alguém com um estatuto social um pouco mais elevado. Ela estava irritada com os sentimentos de Nick por Isla, uma garota de família simples. Isla era uma garota legal, ela olhava com amor para o cara inteligente e bonito que Nick era, e ele retribuiu. Por vezes a sua mãe pensou que Isla teria sido mais adequada para seu filho mais novo, o Pateta. Sim, a mãe dos rapazes ficaria feliz em ver Jordan com Isla. As meninas não gostavam de Jordan. Ele teve dificuldade em passar de série,
era um dos piores alunos da classe e por muitas vezes interrompia as aulas. Em casa o açoitamento do seu pai o esperava cada vez que ele arrumava confusão na rua. Os maus relacionamentos na família o levaram a más companhias, ele começou a beber e logo perdeu uma grande quantidade de dinheiro em jogos de azar. Ele escondeu as suas dívidas dos seus pais, ele sabia que eles nunca o ajudariam. No início Jordan tentou recuperar o seu dinheiro, vendeu os presentes que recebeu dos seus pais e da sua avó. As pessoas a quem Jordan devia insistiam que ele pagasse as suas dívidas o mais depressa possível, e então insinuaram que ele poderia levar as joias da sua mãe e que seriam suficientes para pagar a dívida. Mas ele não podia ultrapassar esses limites. Jordan amava os seus pais, ele combinava amor e ódio pelos seus familiares. Ele sonhava em ser como Nick, queria ver nos olhos da sua mãe o mesmo orgulho que ela sentia pelo seu filho mais velho. Mas todos os aplausos foram para Nick, todo o orgulho foi para o seu irmão mais velho. Em uma noite terrível, Jordan foi muito espancado. As pessoas a quem ele devia dinheiro pagaram bandidos para dar uma lição nele, e fazer com que ele pagasse as dívidas. Os pais chegaram desesperados ao hospital. O pai exigiu uma explicação de seu filho mais novo. "Por que isso aconteceu com você?" perguntou seu pai. Jordan pensou amargamente que não era a sua condição que preocupava os seus pais, mas sim os problemas que ele lhes causava. Ele sentiu que seria mais fácil para o seu pai e para sua mãe se ele fosse morto. Jordan admitiu que tinha sido espancado pelas suas dívidas no jogo. O seu pai nem sequer o repreendeu, apenas deu ao seu filho um olhar de desprezo. Mais tarde, os pais decidiram ajudar o filho mais novo. Em casa num conselho familiar, Nick disse em alto e bom tom que ele acreditava que o dinheiro da família não devia ter sido usado para apoiar um filho ingrato e irresponsável. Os pais estavam poupando dinheiro para o seu filho mais velho comprar um apartamento, para finalmente ir morar sozinho. Nick ficou furioso que todas as poupanças tinham sido gastas com o filho mais novo. Jordan tinha muitas dívidas, o seu pai descobriu o valor total de todas elas e pagou tudo. Nick começou a odiar ainda mais o seu irmão. Jordan sentiu-se culpado, mas mesmo assim a atitude dos pais o surpreendeu muito. O pai chamou o filho para falar o quanto Jordan tinha que devolver e quanto ele tinha gasto com as dívidas do filho. O valor era bem alto, e o pai disse que ele ia ter que trabalhar muito para conseguir devolver o dinheiro. Jordan olhou para o pai espantado, a quantia era tão grande que ele poderia levar vários anos para pagar. Além disso tinha a faculdade, e essa dívida atrapalharia. O pai disse que Jordan teria que sair para trabalhar duro em vez de ir para a faculdade. Uma construção estava se iniciando na cidade vizinha, e estavam contratando jovens fortes com contrato de 3 anos e abrigo garantido. Os trabalhadores eram alimentados e fornecidos com roupas de trabalho, mas só eram pagos em dinheiro após a conclusão da construção. Nenhum pai amoroso enviaria o seu filho para lá, mas o pai de Jordan acreditava que o filho mais novo tinha que trabalhar para liquidar a dívida. Jordan ficou ainda mais desapontado com os seus pais. Não era tão inteligente para terminar a faculdade e não tinha planos para o futuro, por isso concordou com as condições que foram impostas. Pensou sobre como era bom não ver os seus pais durante um tempo e era uma excelente oportunidade para pagar a dívida que tinha feito com eles. Quando chegou o dia de partir, ninguém lhe disse palavras amáveis, sua mãe nem sequer lhe deu um beijo de despedida. Nick nem sequer falou com o seu irmão que ficaria fora durante 3 anos. O seu pai desejou brevemente boa sorte ao seu filho e o avisou para não se envolver em mais problemas. Um ônibus velho o levou para longe de casa. O trabalho na construção era complicado, ele não esperava condições de trabalho tão difíceis. A comida era escassa, as suas roupas estavam sempre sujas. Trabalhavam 60 horas por semana com tempo quente e frio. As pernas e as costas doíam, muitas pessoas não aguentavam, e voltavam para casa. Mas Jordan não tinha para onde ir, e para sua surpresa, o trabalho começou a tomar conta de sua mente. O resultado foi desafiante e cansativo, mas ele aprendeu a cuidar de si mesmo.
Durante muito tempo ele pensou por que havia uma organização de trabalho tão pobre numa construção tão grandiosa. Quando o chefe da construção, Sr. Alfredo, visitou o local, Jordan reuniu a sua coragem e aproximou-se do chefe. Alfredo ficou surpreendido com a coragem do rapaz. O ouviu, mas não respondeu às suas sugestões. Ficou claro que as palavras do ousado jovem pedreiro o fizeram pensar. No dia seguinte, o Sr. Alfredo juntou os líderes das equipes de obras e passou instruções para fazer mudanças de acordo com as ideias de Jordan. Após a reunião, ele chamou o chefe do setor onde Jordan trabalhava e disse que o jovem devia ser elogiado. Jordan não só foi elogiado como conseguiu uma promoção. O seu trabalho não era mais tão difícil agora, menos braçal, porém exigia muito mais de seu cérebro. Por causa de sua nova função, ouviu elogios pela primeira vez na sua miserável vida. Depois de um ano de trabalho duro, o seu corpo havia se tornado forte e musculoso, a sua aparência tinha ficado mais atraente. Não havia trabalho exaustivo na nova função para ele, mas foi preciso pensar muito e fazer muitos planejamentos. O jovem começou a ler livros sobre conhecimentos da sua área de atuação, o que lhe deu um impulso para novas ideias na construção. Tornou-se tão ousado que um dia chamou o Sr. Alfredo para conversar. Foi surpreendente, mas Alfredo de bom grado concordou com a reunião. As ideias de Jordan lhe pareceram muito razoáveis. Depois desta conversa, o chefe pensou que o cérebro brilhante do jovem lhe seria útil não apenas num canteiro de obras, mas também num posto de gestão. O chefe ficou surpreendido pelo jovem trabalhador não ter uma formação, ele estava pronto para pagar sua faculdade. Foi assinando um novo contrato ao qual Jordan teria que trabalhar em sua empresa após todos os anos de pesquisas, e mais 5 anos após a graduação. O salário oferecido era muito acima da média. Jordan não concordou imediatamente, já que não conseguia acreditar na sua força e capacidade mental. Durante muito tempo, desde muito jovem, lhe diziam que ele era irresponsável e azarado. Ele dificilmente pensava que podia ter sucesso em alguma coisa. Mas Sr. Alfredo, o chefe-geral da construção, acreditava nele. Seus pais não acreditavam na sua capacidade, mas o milionário empresário acreditava. O jovem concordou com as condições de seu patrão e sua carreira desenvolveu-se rapidamente. O jovem começou a frequentar a casa do chefe, e logo conheceu a filha do Sr. Alfredo. Mas, não teve pressa em começar uma relação com ela. Jordan acreditava que não merecia uma bela moça cuja família era tão bem-sucedida. Stephanie era fantástica e educada, porém, ela gostava de um rapaz bonito e musculoso desde a sua infância. Seus pais sempre a disseram que o principal em uma pessoa eram suas qualidades pessoais. Ela era muitas vezes pedida em casamento por rapazes que tinham objetivos vazios e egoístas. Seus admiradores, em sua maioria, eram filhos mimados de pais ricos. O pai dela não a proibiu de fazer suas próprias escolhas, mas lhe avisou sobre essas relações. Mas quando Stephanie se apaixonou por Jordan, seu pai aprovou esta escolha. 6 meses mais tarde, em um novo emprego, Jordan enviou a seus pais o dinheiro que lhes devia, e ainda enviou uma soma a mais, consideravelmente alta. 6 meses depois, Jordan estava se casando e convidou toda a sua família para a cerimônia. Mãe e pai chegaram e encontraram um casamento magnífico, ficaram surpreendidos como o seu filho mais novo tinha mudado. Sua mãe chorava e queria constantemente beijar e abraçar Jordan. Nos olhos do seu pai, Jordan viu o orgulho que sonhava ter desde a sua infância. A família de Stephanie se tornou a sua família, a sua esposa estava orgulhosa dele, todos estavam orgulhosos dele. Toda a família Batista o respeitava e amava. Jordan não mostrou qualquer mágoa de seus pais. Os recebeu calorosamente, e perguntou por que é que Nick não tinha comparecido ao casamento. O jovem ficou surpreso pelo fato de o irmão mais velho não ter ido à cerimônia, e também ficou surpreendido pelos pais estarem relutantes em falar sobre ele. Depois do casamento, a sua mãe e o seu pai partiram para a sua cidade. Antes de se separarem, imploraram para que Jordan os visitasse mais vezes. Jordan prometeu, mas ele sabia que não cumpriria a promessa.
Ele queria muito saber uma coisa, queria muito saber de seu irmão. Alguns meses mais tarde, Jordan e a sua jovem esposa chegaram à sua cidade natal. Surpreendido, Nick ficou contente em vê-lo. Mas antes de visitar o seu irmão, visitou os seus pais. O pai contou ao seu filho mais novo uma história de partir o coração. Nick formou-se na faculdade, mas não pôde trabalhar na sua área. Se achava mais inteligente do que seus superiores. Comentava com seus líderes e não conseguiu manter nenhum emprego, ele criticava colegas, e outros funcionários não gostavam dele. Sua mãe foi capaz de separar Nick de seu primeiro amor. Nick experimentou muito essa superficialidade e começou a beber. Ele não tinha amigos porque acreditava que eles eram indignos de sua amizade. Ele ouvia música clássica e lia livros, e até seus amigos trabalhavam, ganhavam dinheiro e construíam suas famílias. As mulheres de que Nick gostava nem sequer olhavam para ele. Nick passava as suas noites sozinho no piano ou com o violino. Todas as noites ele bebia álcool, tocava música para si mesmo e odiava todo mundo. O mundo foi injusto com ele. Pelo menos era o que ele achava. No começo os pais de Nick o apoiaram, mas ele não conseguia perdoá-los por gastarem uma quantia grande nas dívidas do seu irmão mais novo. Quantia que era suficiente para comprar uma casa para ele. Mesmo uma vez que ele roubou joias de sua mãe e as vendeu, Nick acreditava que todos eram injustos com ele. Mas, ele estava feliz em ver Jordan. Nick tinha certeza de que a sorte caiu sobre seu irmão azarado por acidente. Ele esperava ver aquele cara estúpido, e sabendo que Jordan tinha dinheiro, planejou pedir um pouco ao seu irmão e talvez um bom emprego também. O encontro deles chocou ambos. Nick deixou de ser um cara bonito, de tanto beber diariamente sua pele ficou flácida e enrugada. O rapaz não tinha mais aquela postura orgulhosa, parecia mais velho e cansado da vida. Mas ainda havia um brilho de arrogância nos seus olhos, quando viu seu irmão mais novo ficou chocado. Jordan parecia forte, jovem e com sorte. Ao seu lado estava uma bela mulher. Nick sentiu uma inveja terrível ao olhar para a mulher do seu irmão. Os irmãos se abraçaram. Jordan se recusou a beber. Nick começou a reclamar com seu irmão sobre seu destino. O seu apartamento estava sujo, e Jordan queria sair de lá o mais depressa possível. Nick, preocupado, convidou Stephanie a se deitar. O irmão mais velho pediu dinheiro a Jordan, mas ele respondeu: "Eu não vou te dar dinheiro, vou tentar arranjar um emprego para você, mas você não vai conseguir posição de prestígio agora. Minha empresa valoriza a experiência e a capacidade de trabalhar. Também vejo sua geladeira vazia, vou até o mercado para comprar algumas coisas para você." Nick estava esperando algo diferente maior, e naquele momento a inveja e malícia se instalaram em sua alma. Jordan saiu do apartamento e Stephanie adormeceu no sofá sujo de Nick. Nick olhou para a garota adormecida e seu desejo de possuí-la cresceu. Ela era bela e rica, ele pensou durante muito tempo sobre como a vida era injusta para ele. Jordan era um zero à esquerda desde a infância, Stephanie simplesmente não sabe o que é um homem de verdade, pensou Nick indo para o sofá onde a esposa de seu irmão estava deitada. Ele acariciou a garota adormecida e colocou a mão debaixo do cobertor. Stephanie imediatamente acordou gritando e lutando, mas Nick usou sua força. Jordan já estava se aproximando do apartamento com as sacolas do mercado, e ouvindo gritos, ele correu para o apartamento de seu irmão. Eram os gritos de sua amada esposa. A porta foi aberta, e em um minuto Jordan empurrou Nick para longe de Stephanie, e sentou sua esposa em uma cadeira. Nick caiu no chão e começou a gritar de dor. Jordan chamou a polícia. Nick não machucou muito Stephanie e o bebê, mas deixou alguns hematomas no braço dela. Esses vestígios foram suficientes para a polícia registrar a tentativa de violência. Os vizinhos perceberam o ocorrido já que a garota pediu ajuda em voz alta. Nick foi levado à polícia e condenado à prisão por tentativa de violação sexual. Os pais de Nick e Jordan não ajudaram o filho mais velho. Eles finalmente perceberam como eram injustos com seu filho mais novo.
Logo uma menina nasceu na família de Jordan. Os pais de Jordan queriam cuidar de sua neta. Eles tentaram se aproximar de seu filho, mas Jordan não queria se comunicar com eles. Finalmente ele havia entendido uma coisa importante de sua vida. Ele acreditava que seus pais o traíram muitos anos atrás. Agora ele considerava que sua família era apenas Stephanie e seu bebê. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela e o que você achou da atitude de Jordan. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!